A gente fala, então, continua falando aí do Beto Barbosa, as últimas informações. O Alessandro Lobianco vai contar pra gente tudo o que o Beto falou pra ele. Aí a gente fica com um quadro mais completo dessa fase que ele tá passando, né? Mas vamos falar de dança. Fala, Marmita, o que você quer? O Bruno já está a postos? Então vamos lá, vamos para o Hospital Beneficência Portuguesa, onde o Beto Barbosa está internado. Fala, querido. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Pois é, Sônia Abrão, o Beto Barbosa iniciou a luta dele contra o câncer na última sexta-feira, quando ele passou pela primeira sessão de quimioterapia. Na verdade, ele vinha já, sentindo os efeitos da doença desde o final do ano passado. De lá para cá, ele buscou ajuda médica lá em Fortaleza, onde ele mora. No entanto, os médicos diziam que ele estava com algum tipo de infecção urinária. Ele seguiu, então, à risca todos os tratamentos que passaram para ele, mas, obviamente, esses problemas de saúde não foram resolvidos. Então o Beto Barbosa decidiu tirar essa história limpo, veio aqui para São Paulo. Inicialmente ele foi ao Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, e lá ele passou por uma bateria de exames e os resultados desses exames apontaram esses dois tumores, um na próstata e o outro na bexiga. Na verdade, a gente sabe, Sônia Abrão, que a quimioterapia, cada organismo reage de uma maneira diferente diante dela. E o organismo do Beto Barbosa vem reagindo, de certa forma, muito bem à quimioterapia. Ele sente apenas alguns tremores nos braços e nas pernas, nada aí que fuja da normalidade. Todos os outros órgãos dele estão funcionando 100%. E o principal nisso tudo, Sônia Abrão, é que ele está muito confiante. O câncer é uma doença que não se combate só com a quimioterapia, a radioterapia, ou seja lá com o que for. É muito importante o estado psicológico do paciente e o Beto Barbosa está, sim, muito confiante. Já declarou, inclusive, que não vai parar de cantar, vai continuar se apresentando, cumprindo aí a sua agenda de shows. E é muito importante nesse momento, ele receber esse carinho, esse afeto, essa troca de energia com o público, vai ajudá-lo com certeza aí nessa recuperação. E os médicos também já disseram que ele está liberado para cantar, desde que não haja queda de imunidade nos próximos dias, até porque a quimioterapia, ela destrói células doentes, mas também destrói células boas, então pode haver essa queda de imunidade nos próximos dias. Caso isso não aconteça, ele está liberado para cantar, Sônia Abrão. Ele fez alguns exames na manhã desta segunda-feira, aqui no Hospital da Beneficência Portuguesa, onde nós estamos neste momento. Ele já foi liberado, já está em casa descansando e nas próximas semanas ele retorna aqui ao hospital para dar a continuidade ao tratamento, será aí submetido a novas sessões de quimioterapia. Ao total serão 5 sessões de quimioterapia até que esse ciclo se encerre por completo, Sônia Abrão. Tá certo. Então, alguma pergunta? Pode falar, Thiago. Não, eu fico muito apreensivo. Eu estava lendo o que o Beto escreveu, um pouco do relato dele, dessa vontade, E eu acho que o artista, quando ele faz esse tipo de coisa, quando ele abre mesmo a sua intimidade, porque assim, a gente gosta do Beto Barbosa, cantor. Claro, Mas às vezes você se sente muito frágil, você não quer falar. E é um gesto de grandeza tão maravilhoso, igual o Bruno falou. Eu acho que com exemplos, a gente tem que sempre ficar esperto. O médico falou, é uma infecção. Peraí, uma infecção urinária? Se ele acha que é uma infecção urinária, e ele fala, não, tudo bem, doutor, sua vida... Não, gente, procure o segundo, procure o terceiro, se precisar, o quarto médico, para ter um diagnóstico. Porque numa dessa daí, ele espera mais tempo, a gente sabe, fica mais difícil o tratamento. Claro. Então, é importante que se te deram um diagnóstico, procurem outros profissionais ou vá atrás mesmo para ver se aquilo que te falaram... que os sintomas não passam, porque não passariam, não era mesmo uma infecção urinária, então aí realmente volta, questiona, porque isso é importante, pode salvar a sua vida. Aliás, uma notícia muito boa, fiquei tão feliz de saber, porque o ex-menudo, o Rob Rosa, que lá fora ele usa Draco Rosa, completamente curado do câncer.
E olha que ele tinha um câncer difícil, próximo era do estômago, próximo do fígado. Foi uma coisa muito complicada. Ele fez um tratamento de 2 anos, para vocês terem uma ideia. Depois, quando deram, tá de alta, tá curado, o câncer voltou. Aí foi mais 1 ano inteiro de tratamento e agora ele fez todos os exames, viraram o Rob Rosa do avesso e ele está completamente limpo, não tem uma célula cancerígena no corpo dele. Foram 3 anos de batalha, né? Duras batalhas, mas ele também não deixou o trabalho dele junto à música, às vezes cantando, mas ele é mais produtor musical hoje em dia do que qualquer coisa, principalmente para o Rick Martin, né? Que foi seu companheiro de menudo. O Rick Martin entrega nas mãos do Rob todos os arranjos, a escolha de música, a produção de DVD, tudo é com ele, porque ele é simplesmente um grande profissional nessa área. Então ele estava comemorando em família, ele já tem uma filha de 18 anos, né? Praticamente, é uma coisa doida. A gente aqui no Brasil lembra dele, pequenininho, né? Pequenininho, depois ele voltou já com seus 20 anos. O que era aquilo que eles colocavam aqui? Era uma toalha amarrada? Era uma bandana. Uma bandana. Eram todos com faixa. Era bonito. Eu me lembro, eles entrando no programa do Gugu de bicicleta. O negócio... Parece que eles usavam a tira do roupão na cabeça. Olha, quem pode te dizer isso direitinho é o Elias, porque o Elias foi quem acompanhou e dirigiu toda a primeira turnê deles pelo Brasil, de shows. Mesmo? Gravando tudo, dirigindo tudo, foi ele. O que eles usavam, diretor? Diretor, cadê você? Responde pra gente, que era uma bandana aquilo lá. E nada. Fala aí no microfone. A gente falou o que os menudos, já que você acompanhou a primeira turnê deles no Brasil inteira, o Thiago quer saber o que era aquela faixa que eles usavam na cabeça. Era uma bandana, igual o Rob tá aí na testa. Não perdeu o hábito, né? Não perdeu. Esse não é o Rob, é o Roy. Na Fazenda ele ainda usava. Legal, diretor, muito bom, era uma faixa, tá ótimo, realmente, viu? Olha o Rick Martin, o primeirinho ali, ó. Lindo ele, né? Muito lindinho. Né? Realmente. Nossa, e o sucesso que eles fizeram aqui, né? O mais novinho é o Rick, o de amarelinho. O Rick Martin. O de amarelo. O Rick é o mais novinho mesmo. Aliás, todos eles, né? Bom, deixa menudo pra lá, deixa lá nos anos 80, 90 e vamos agora com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro. Ele vai falar pra gente o que foi essa conversa ontem com o Beto Barbosa após a primeira sessão de quimioterapia. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos que nos assistem, ao Thiago, ao Vlad, ao Felipe. Realmente é uma notícia que pegou toda a imprensa de surpresa, os próprios fãs. O caso veio à tona depois que o próprio Beto Barbosa postou algumas fotos no Instagram e comunicou o que estava acontecendo com ele. Eu ontem, por volta das 4 da tarde, consegui obter um contato telefônico, conversei por cerca de 40 minutos com o Beto para tentar entender um pouco o que o cantor está passando, o que ele tem a passar para os fãs nesse momento. E ele me fez, Sônia, um breve resumo, desde o momento que descobriu essa doença até o tratamento que foi iniciado a partir dessa sexta-feira. Ele relata que realmente no início do ano, no final do ano passado, começou a sentir algumas pequenas dores na hora de ir no banheiro, na hora de urinar. Essas dores eram acompanhadas por alguns sangramentos. Procurou um especialista num hospital, primeiramente em Fortaleza, e foi um primeiro diagnóstico de inchaço na próstata que poderia ser decorrente da idade. Então, a primeira medida foi tomar remédio para dor e ficar em observação. Obviamente, essas dores foram aumentando, ele retornou ao hospital depois de 2 meses e teve um segundo diagnóstico de infecção urinária. Entrou em alguma medicação, essas medicações não deram resultado. Efeito, né? Pois é, não surtiram efeito nenhum e ele inicia aí uma peregrinação em torno desse diagnóstico. Ele volta numa 3ª vez no hospital, relata que não está tendo sucesso a medicação e começa a estranhar quando tem um 3º diagnóstico de uma possível infecção na próstata e os médicos determinaram que ele fizesse uso 3 meses de um antibiótico um pouco mais forte.
é aí que o quadro dele realmente piora. Ele pensa em sair de Fortaleza, buscar uma ajuda mais especializada em São Paulo. Claro. Procurou o Hospital Albert Einstein. Sim. E ele foi muito preciso em dizer que está um pouco magoado com a negligência médica que houve em Fortaleza. Ele me conta que em apenas um dia houve o diagnóstico preciso do tumor de bexiga no Hospital Albert Einstein por meio da equipe de oncologistas. Era um tumor que realmente dava para ser diagnosticado lá atrás, o tratamento poderia ter sido antecipado. Ele me conta que realmente cabe até um processo judicial por negligência médica, mas que nesse momento ele vai preferir direcionar os esforços dele para que ele se recupere tão logo. Ele já passou, Sônia, por uma pequena cirurgia na bexiga para a retirada desse tumor. Ele conta que essa cirurgia houve com sucesso, mas que durante uma raspagem na próstata, que os médicos acharam por bem fazer depois dessa cirurgia, foi identificado parte dessas células cancerígenas nas raízes da próstata, com suspeita que pudessem estar também migrando agora para a uretra do cantor. Sim. Então, nós também entramos em contato essa manhã com o corpo médico que está atendendo o cantor. Ele já iniciou a primeira sessão de quimioterapia na sexta-feira, mas vão ser 6 sessões no total, cada sessão dividida em 3 etapas, em 3 dosagens, Sônia. Sim, São sim. sessões que, a princípio, estão marcadas para ocorrer toda sexta-feira, mas que começa às 5 da tarde e termina às 22 horas, justamente porque ela vai ser dividida nessas 3 sessões. O Beto diz, Sônia, que já se prepara psicologicamente, que após as 6 sessões da quimioterapia, será marcada uma cirurgia para retirada total da bexiga, da próstata e da uretra do cantor. Será uma cirurgia um pouco complicada, porque ele ainda vai ter que tirar parte do intestino. É uma cirurgia que está prevista a durar de 8 a 10 horas, mas ele conta realmente, como o nosso colega em São Paulo falou, que nesse momento ele precisa de força, e essa força está vindo do público. Claro. Então é por isso que ele manteve a postura de pedir ao corpo médico que continuasse com a agenda de shows ativas até o dia 22. Ele vai fazer 2 apresentações em Fortaleza e uma última em João Pessoa. A primeira apresentação já é esse próximo final de semana. E aí sim, depois do dia 22, ele se dedica exclusivamente ao tratamento. Para esses shows, ele já diz que resolveu congelar os cabelos ao longo das sessões de quimioterapia. Foi um pedido dele. Assim como a Ana Furtado, ele vai usar aquela mesma touca, é isso? Isso, ele já usou essa touca durante a primeira sessão. Sim. Ele falou que vai usar em todas as sessões, ele quer permanecer com o cabelo durante os shows e que nessa semana ele também está iniciando sessões de laser, aplicações labiais de laser, justamente para inibir o aparecimento de aftas ou outras feridas na boca que possam dificultar ali o desempenho dele ao longo do show. Né? Com certeza. Isso. Eu perguntei realmente como está sendo esse carinho do público, da família, como ele está se sentindo em relação a tudo isso. Ele deu um relato muito emocionado que a primeira pessoa a saber foi a irmã dele. Então, logo ele teve o diagnóstico, ele procurou essa irmã. Foi ali um momento em que choraram muito, reaproximaram os laços familiares. Ele diz que esse momento traz uma reaproximação dele para a família, uma reaproximação com os amigos e que, mais do que tudo, Sônia, traz uma vontade muito grande de viver. Que mais do que nunca ele quer muito viver. E eu até perguntei para ele, Beto, o que você ainda quer fazer na sua vida? Você já cantou em muitos locais, já teve suas canções interpretadas por uma gama de artistas. Qual o seu desejo após você vencer essa batalha? A gente está confiante que tudo vai dar certo. E ele foi empático, Sônia. Ele falou, eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas. Adotei filhos, ajudei pessoas a se tornarem advogados, engenheiros, assistentes sociais, comprei casa para as pessoas. Então, melhorando dessa doença, a primeira atitude que eu vou ter vai ser
conciliar minha agenda artística com a divulgação de informações sobre essa doença, levar ao público masculino as informações acerca dos sintomas. Ele diz que fez muitos exames de autotoque, que em momento algum conseguiu detectar qualquer anomalia. Então, realmente, no caso dele, era um diagnóstico difícil por meio do autoexame, mas ele diz que está muito confiante e que está se reaproximando muito de Deus nesse momento, que Deus, nesse momento, está querendo mostrar para ele, Sônia, que a fé realmente cura e que brevemente ele vai estar dando esse testemunho aí, que realmente a fé dele, dos amigos, da imprensa, dos fãs, realmente levou a cura para ele, aí é o que a gente espera, Sônia. Com toda certeza. Nossa, mas que conversa você teve com ele, em todos os detalhes, realmente. Eu fiquei mais impressionada com essa longa cirurgia que ele vai ter que enfrentar, mas ela é fundamental para que o tratamento dê certo, para que ele se livre do câncer. Mas é uma cirurgia que vai ser, dá para você repetir para a gente? Vai extrair a bexiga completamente, é isso? Isso, ele vai fazer a retirada completa da bexiga, da uretra e da próstata. E vai ter que, em decorrência desse procedimento, tirar uma parte do intestino, né? Para remodelar todo o sistema ali dentro. Certo. Bom, porque bexiga também se reconstitui, né? Se faz uma cirurgia, é usada a pele de bexiga de animais, é uma coisa moderna, inclusive, que existe. Estou falando porque eu tenho um tio que fez esse procedimento e, graças a Deus, está muito bem. Mas a cirurgia é longa, de 8 a 10 horas, você falou, né, Alessandro? É, uma cirurgia bem complicada. Ele diz realmente que resolveu manter essa agenda de shows para se preparar para essa cirurgia, para receber bastante carinho, para absorver bem essa ajuda psicológica que as pessoas estão mandando para ele. Mas ele também deixa uma surpresa, Sônia. Ele brincou comigo no final e disse, olha, vivo ou morto? E aí eu cortei ele imediatamente, falei, é vivo. Ele falou, em janeiro, meus fãs, todos aqueles que prezam pelo meu trabalho, vão receber um presente artístico imensurável. Podem aguardar que em janeiro eu vou estar entregando um presente aí para todo mundo. E nós estaremos aqui para receber, se Deus quiser, né? Todos nós. Valeu, Alessandro. Obrigada aí por essa conversa, por essas informações, não é tão detalhadas, que a gente estava muito ansiosa para saber, ansiosos em relação a isso, tá? Obrigada mesmo. E já tem um vídeo do Beto Barbosa aqui pra gente também, tá? Vocês vão conferir. E daqui a pouco vamos falar essa história complicadíssima da filha do Tinoco, do filho do Tinoco, suposto filho do Tinoco, que o Geraldo Luiz mostrou ontem no programa. Até conversei com o Geraldo depois do programa e realmente tem algumas coisas, não é, que eu fiquei indignada, mas eu falei para ele que a gente ia comentar hoje aqui no nosso programa, tá? Daqui a pouquinho. O que é? Você está indignado? A hora que eu vi aquele depoimento, eu falei, não é possível. Não é possível esse egoísmo todo. Agora, a mensagem do Beto Barbosa aqui para a tarde é sua. Vamos lá. Bem, Sônia, Beto Barbosa falando. Boa tarde. Estou aqui só para te dizer que está tudo legal. Estou sendo bem acompanhado, bem assistido. Estou aí com o doutor Fernando Maluf, doutor Longo, do Einstein, uma equipe maravilhosa do Einstein da Beneficência Portuguesa. Estou trabalhando juntos, tendo acompanhamento aí 24 horas, graças a Deus. Estou tomando os remédios em dias, químio, já fiz a primeira, tem mais 5 para fazer. Essa semana, se Deus quiser, ainda faço show em Fortaleza. Não pretendo parar meus shows enquanto eu tiver forças. Os meus médicos mesmo dizem para mim, você não pode baixar a cabeça. É uma doença que tem que estar sempre sorrindo, para cima. Você tem que sempre estar com a tua vontade de viver sempre alta. Então eu, com certeza, sei que eu vou partir um dia, todo mundo tem que partir, mas eu não quero ir agora. E nem vou. Tá bom, Sônia? Beijo nos meus fãs, em vocês todos, no Felipe, e todos aqueles que estão passando esse problema nesse momento. Agradeço a imprensa no geral, que tem me dado um bom apoio. E pronto, deixa o meu Instagram aí para você também divulgar, que eu vou começar a relatar tudo o que acontece comigo no meu dia a dia. É @Beto Barbosa, só isso, meu Instagram, @Beto Barbosa. Obrigado, Sônia, e vamos sair dessa com muita saúde e muita experiência. Beijo no coração e Deus sempre. Amém. Sempre, amém.
Beijo aí pro Beto Barbosa, né? A aparência dele tá boa, bem, né? tá A bem. cara de quem tem energia. Graças a Deus, vai na boa. Felipe, o que você está achando de tudo isso? Eu acho que ele tá numa... Tem que encarar, não tem outra forma de você lidar com a situação. Ele tem que ir pra cima mesmo, né? Tem que batalhar, tem que correr atrás. Enquanto a fé, a esperança, né? Então, tem que ir pra cima e fazer as coisas acontecerem. O que me preocupa um pouco, antes quero mandar um beijão para ele também, mandou um beijão aí pra mim. Eu acho que essa história de ter um diagnóstico um pouco mais tarde, isso pode ser que dá uma complicada, tanto até porque ele vai ter que fazer a cirurgia. Mas não tem que perder a esperança, ir para cima, tá na mão de ótimos médicos, num centro médico fenomenal. Sônia. Exatamente. Diagnóstico tardio, né, pode complicar muito. No caso dele, deu até uma ramificação. Mas, graças a Deus, diagnosticado agora com uma super equipe. Agora, eu acho que assim que ele estiver legal, porque agora realmente ele tem que estar focado no tratamento, economizar toda a energia dele para isso. Mas quando ele estiver livre da doença, quando ele estiver já de alta, tem que ir para cima desses médicos mesmo, porque não é uma questão só de ter errado com ele. Quantas pessoas eles já devem ter errado ou ainda vão errar? Deus nos livre, não é? Que possam chegar num caminho sem volta, porque graças a Deus o do Beto tem volta. Agora, e quanta gente que pode ter demorado tanto num diagnóstico errado e aí as coisas não tem mais conserto? Que é isso, gente? Tem que ser processado sim, processados pelo jeito, né? Bom, vamos mudar aqui o nosso assunto.